Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, queridos irmãos. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E então, vamos iniciar com a nossa prece para realmente sanar o nosso ambiente, que precisa realmente de uma condição adequada para que a gente possa fazer algumas considerações sobre esse capítulo. Nós vamos abrir a via de luz para fazer a leitura, a fim de fazermos a nossa prece. Abrindo aqui, nós abrimos no capítulo 46, crescei. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, 2 Pedro 3,18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é a propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescimento para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimento, quer dizer, nunca ele pode fazer. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento é que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus, atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça, no discernimento para a vida imortal. Isso aí é que nós compreendemos, né? É isso aí. Vamos fazer a nossa prece, queridos irmãos. Foi feita a leitura. Esperamos que a bondade de Deus e de Jesus, nosso Mestre, envolva o nosso ambiente de luz espiritual e que nós possamos fazer
a nossa leitura, as nossas considerações, guiados e apoiados na bondade de Deus, nosso Pai, através dos mensageiros de Jesus, que hão de nos apoiar, com a graça de Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, permite que possamos elevar o nosso pensamento em prece e buscar a Tua presença divina, misericordiosa e sublime, para que nós possamos, Senhor, vos agradecer por todas as bênçãos que estão recebendo nesse momento. A bênção do alto que jorra a sua luz para nos proteger, para que possamos fazer o melhor possível para nós e para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados na face do planeta. Mestre querido, permite que possamos te suplicar por todos aqueles irmãos que fazem guerra, que procuram o prejuízo dos seus irmãos de pátria, que fazem tudo para destruir aquilo que levou muito tempo para ser construído e com muito sacrifício. Senhor, ajudai esses irmãos queridos que fazem guerra. Estão sendo obsidiados pelos irmãos infelizes que procuram, de todas as maneiras, anular o esforço cristão. Permitir, Senhor, que os emissários de Jesus, nosso Mestre, possam retirar esses irmãos obsessores e levá-los para o local adequado, onde receberão justamente instruções, onde poderão melhorar a sua condição de pensamento, que no momento está sendo conturbado pela necessidade de arrasamento, de briga, de confusão. Retirai, Senhor, esses irmãos queridos para o local adequado, onde eles possam receber instruções. Que a Tua paz, que a Tua luz seja conosco. Derrama no nosso Brasil, Senhor, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, por caridade, para que o nosso Brasil possa servir de modelo, possa servir de espelho para todos aqueles que precisam evoluir espiritualmente. Que a Tua luz, que a Tua paz seja conosco. Onde houver doença, onde houver tristeza, onde houver dificuldade, que a misericórdia de Jesus, nosso Mestre, possa se derramar. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome de nosso amado Pai, o Supremo Senhor, absoluto do universo infinito. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Vamos agora fazer a nossa leitura para estudarmos as lições do Divino Mestre. Esse capítulo é maravilhoso. É justamente há muitas moradas na casa do meu Pai. É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz aqui diferentes moradas da alma e na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa primária, causa das misérias terrenas, instruções do espírito, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Nós vamos aqui abordar dois temas, o tópico número 6 e o tópico ao 7.
que é justamente destinação da terra e causa das misérias humanas. Mas nós vamos fazer uma pequena leitura rápida, só para a gente iniciar o nosso trabalho. No capítulo 3º, que é o primeiro item, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou para preparar o lugar e, depois que tenha preparado o lugar, vos tirarei para mim. Onde houver preparado o lugar, voltarei para vos retirar para mim, disse o Mestre, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso é uma mensagem de João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes moradas, diferentes estados de erraticidade da alma na erraticidade. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai, nós sabemos que é o universo, né? E essas moradas são muitas, são indefinidas. Os mundos circulam no espaço infinito do universo. São mundos, ou seja, planetas, essa coisa toda, que circulam no universo. Então, eles são justamente as moradas dos espíritos, né? Diferentes categorias de mundos habitados, quer dizer, nós temos mundos superiores, mundos intermédios, mundos inferiores. E a Terra é considerada como um mundo de expiações e prova. É um mundo intermédio onde ela vai precisar justamente de evoluir na categoria a fim de alcançar uma posição melhor para todos nós. E aqueles que tiverem o merecimento de ficar na Terra ficarão. Aqueles que não tiverem esse merecimento terão que ser, digamos assim, emigrados para outro planeta, muitas vezes mais inferior um pouquinho, e para aprenderem a lição. Porque nós só aprendemos muitas vezes através de sofrimento. Porque nós somos, meus irmãos, infelizmente é verdade, nós somos muito torrão, muito teimosos, muito radicais. Queremos que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade, mas nós esquecemos que existe uma direção suprema do universo infinito, que é Deus, nosso Pai. Então, existem esses mundos habitados de várias categorias. Diz o seguinte: destinado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento e de inferioridade. A Terra pertence ao mundo de expiações e provas. Vamos aqui agora ler o tópico número 6 ou 7, a 7. Vamos lá. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Vamos ver o que causa as nossas misérias. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, né? Tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista de quem se coloca, dos que se colocam, os que emitem e lhe dá uma falsa ideia do conjunto.
Quer dizer, a pessoa pensa que só existe gente ruim, que só existe doente, que só existe coisa ruim. Mas existe na Terra, existe coisa boa também, né? Nós é que não sabemos aproveitar. Por exemplo, eu sei que nós vamos citar algo muito simples. O canto dos passarinhos de manhã. Eu tenho a felicidade, meus irmãos, de ter uma revoada de maritaca que trabalham na harmonia da nossa atmosfera tão maravilhosa. Eles, tanto faz no tempo do frio como no calor, como no tempo, na bondade do sol, na beleza do sol e no tempo nublado, eles cantam, eles harmonizam, eles fazem o papel deles, né? E sem contar o bem-te-ver e outros pássaros que cantam aqui. Ó, aqui agora está cantando uma coisinha pequenininha assim, né? É isso aí. Então, nós só vemos aquilo que nós achamos que é condenável. Não é condenável, é porque nós queremos da maneira que nós desejamos e quando não tem aquilo que nós queremos, a gente condena. Mas não é assim. Deve-se contentar, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Quer dizer, nós sabemos que a Terra pertence apenas a um sistema solar, né? O nosso sistema solar. Mas a quantidade de sistemas solares que tem na nossa galáxia é impressionante. Eu nem sei bem de cor aqui o número, que aproximadamente tem mais de 200 milhões de sistemas, né? Então, isso que a gente pensa que é grande, é que somos... Na antiguidade era considerada a Terra era o centro do universo, gente. Que pretensão, hein? Nós tem planeta que nós cabemos lá como se fosse, digamos assim, fosse uma mosca perto do gigante. É isso aí. Ora, o que a população da Terra é em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem de espante, desde que se leve em consideração, em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Nós sabemos que o homem, nós, né, evoluímos e que nós não nascemos pronto. Depois que nós conseguimos alcançar a idade da razão, ou seja, do raciocínio, do pensamento, do discernimento das coisas, nós ficamos por conta própria, assim, por assim dizer. Quer dizer, nós temos que fazer um esforço, lutar intimamente, em primeiro lugar, para domar os nossos instintos. E domando nossos instintos, nós começamos a evoluir, porque nós começamos a compreender o seguinte, meus irmãos, nós começamos a compreender que o nosso semelhante, aquele que nos acompanha, merece a consideração tanto quanto nós desejamos para nós, né? Por isso que o Cristo, nosso Senhor, nos ensinou: amai os vossos inimigos.
Porque não deve haver inimigo entre irmãos. Todos nós somos irmãos legítimos uns dos outros. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque nós somos filhos de um único Pai, que é o Supremo Senhor do Universo que nos criou. E dentro de nós, no nosso corpo, tem cerca de 65 trilhões ou bilhões de seres vivos, e são as células. Cada uma delas tem vida. Cada uma delas é manobrada justamente pela suprema inteligência do universo, que é nosso Pai. É difícil de nós admitirmos isso, mas é uma verdade, né? Nós sabemos que, por exemplo, o intestino processa a nossa alimentação. O sangue fortalece a nossa vida. O cérebro nos concede realmente os raciocínios lógicos e também até os ilógicos. E assim por diante vai. Os olhos são a porta, justamente, da nossa visão, né? São dois, um de um lado, outro do outro. É isso aí. Os nossos braços se movimentam, nossa perna se movimenta, nosso corpo se movimenta, graças ao nosso cérebro que funciona para comandar todo esse universo. Então, meus irmãos, nós vemos aí que nós precisamos viver em harmonia. Não devemos querer mal ao nosso semelhante. Não devemos pensar que a nossa religião é justamente melhor do que quer que seja, não. Nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para nos harmonizar. Cada um gosta de uma coisa, um gosta de uma cor, outro gosta de outra, outro gosta de esporte, outro já não gosta, e assim por diante. Tudo isso é preciso que a gente compreenda que a bondade de Deus está atuando sobre nós, está nos movimentando, né? Para quê? Para que nós possamos evoluir espiritualmente. Porque outra coisa mais pouco interessa para o ser humano. Por exemplo, nós sabemos que Francisco de Assis morreu leproso, cego e praticamente cheio de doença, né? Mas ele se entregava à tristeza? De jeito nenhum. Ele achava aquilo tão maravilhoso, porque o Pai lhe premiava com sofrimento. Então, por que nós não podemos pensar também dessa maneira? Por que nós não podemos ser felizes juntamente com aquilo que temos? Se nós não temos nem muitas vezes de doença grave, né? Desse feitio de muitos de nós têm doenças muito graves. Por quê? Porque nós somos o causador de tudo aquilo que nos acontece. Mas sim. Então vamos agora para o item 7, do capítulo 3. Há muitas moradas. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária vê-se reunido todas as torpezas e todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes maioria são pálidos, francinos e enfermos. Pois bem, afigure-se a terra com um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso.
Mas isso existe, mas existe coisa boa também, daqueles espíritos, os trabalhadores que fazem o progresso dos mundos, também trabalham justamente nesses locais. Por quê? Porque, meus irmãos, a espiritualidade superior, angélica, está em toda parte. São os trabalhadores do Cristo, que em nome de Deus, nosso Pai, administra todas as partes, todos esses lugares, esse planeta. Então, nós também temos gente que trabalha pela melhoria de todas as pessoas. Então, trabalhando em favor de todos aqueles que precisam, melhora um pouquinho a condição do local em que nós vivemos. E aqueles que precisam justamente de remover as doenças, as dificuldades e as tristezas, estão justamente no local adequado para que essa purgação, essa saída justamente dos fluidos que fazem mal, possam se efetuar. E assim, então, nós também, nos locais onde existe, digamos, doença, dificuldade e tudo mais, existe também gente boa que está trabalhando em benefício daqueles que sofrem. Como nós sabemos que mesmo nas áreas muito baixas do plano espiritual, onde existem espíritos extremamente necessitados dessa condição de sofrimento, porque provocaram aquela situação. Aquilo não foi dado por Deus para cada um de nós, para punição. Nós acumulamos esses fluidos, essas dificuldades, e nós atraímos tudo isso, e quem busca, encontra. É aquele que procura, encontra. E nós encontramos aquilo que buscamos. Então, os culpados verdadeiros somos nós, que buscamos aquilo que não devemos procurar, não devemos buscar. Por quê? Porque nós procedemos de maneira errada, e quem procede de maneira errada precisa corrigir o seu erro. E às vezes o erro é necessária a correção através do sofrimento que nós mesmos provocamos para poder aprendermos a lição, a respeitarmos a nós mesmos. É compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que tenham saúde, os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem a hospitais, nem as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. E o que é que acontece na Terra? A Terra tem tudo isso. Por quê? Porque é necessário para a correção das nossas doenças espirituais. Porque a revolta, a falta de respeito à autoridade máxima que é nosso Pai, é preciso que seja corrigida para que nós melhoremos, né? Então, ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo do que o hospital saem os que se curam e da prisão os que cumprem suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais.
Graças a Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer ao Divino Mestre a harmonia desta condição que Ele nos concedeu nesse momento. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez permite, Senhor, que possamos elevar os nossos pensamentos, se for possível, à Tua presença divina. E sabemos que é muito pouco acessível para nós, espíritos ainda rasteiros que precisam muito de evoluir, muito de compreensão, muito de corrigir. Ajuda-nos, Senhor, a nos transformarmos nos verdadeiros mensageiros do Teu amor, compreendendo nosso irmão, se for possível, aconselhando, inspirado pelos espíritos amigos de condição superior, que possam nos orientar para ajudar a humanidade a caminhar na direção da luz. Obrigado, Senhor, que todos os obsessores, todos esses irmãos infelizes que fazem guerra, que procuram confusão, que procuram maltratar seus semelhantes, e aqueles que, através da riqueza, eles massacram aqueles que não têm recurso, aqueles pobres que precisam muitas vezes até de trabalho e não têm. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos melhorar cada vez mais. E assim, em nome dos trabalhadores da Tua Divina Seara, Mestre, em nome de todo o bem, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai amado e misericordioso, nós pedimos permissão para encerrar a nossa prece, agradecendo imensamente por tudo quanto recebemos. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do universo infinito. Graças a Deus.